pessoal. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo em O Caminho do Artista, o livro da Julia Cameron. A gente sabe que você se interessa por esse livro, então a gente preparou um guia especial para te ajudar a desvendar os mistérios dele. Isso aí. Vamos explorar as ideias da Júlia, desvendar os bloqueios criativos, as famosas páginas matinais, os encontros com o artista e ainda dar aquelas dicas práticas para você turbinar a sua criatividade. É isso aí. Imagina, você tá ali na frente da tela em branco, uma página vazia, ou sei lá, um novo projeto que te dá até calafrios. Essa sensação, né, de paralisia, de que a inspiração sumiu. É o que a Julia Cameron chama de bloqueio criativo. E o legal é que a Júlia, ela não fica só no mundo das artes, né? Ela acredita que todos nós, em qualquer área, a gente pode ter esse bloqueio. É como se uma vozinha dentro da gente, sabe? Se o nosso sensor ficasse ali. Você não é bom o suficiente, isso é perda de tempo, você vai fracassar. Verdade. Quando eu comecei a pintar, me sentia travado por esse medo do julgamento, sabe? Da crítica. E a Júlia, ela, com a história dela de superação, mostra que dá para silenciar esse sensor, né? E despertar a criatividade que está dentro da gente. E uma das ferramentas mais poderosas, né, que ela mostra são as páginas matinais. Você já ouviu falar? Claro. 3 páginas, escritas à mão. Logo cedo, sem filtro nenhum, sem censura. Deixando os pensamentos fluírem. Confesso que no começo eu achei meio estranho, mas a Júlia explica que é como limpar a mesa, né? Da mente abrindo espaço para ideias novas. É como esvaziar a lixeira mental, né? Permitindo que a criatividade flua sem as amarras do sensor. E o legal é que não precisa ser bonito, gramaticalmente correto, vale tudo. Desabafos, sonhos, ideias, até lista de supermercado. E sabe o que eu acho interessante? A Júlia compara as páginas matinais com uma forma de meditação, um mergulho no nosso inconsciente. É como se, ao escrever sem filtro, a gente desse voz para uma parte mais profunda da gente. Faz sentido. A gente deixa a lógica de lado, a intuição, a criatividade, ele tem mais espaço, né, para se mostrar. E a Júlia incentiva a gente a ser constante, né, com essa prática, mesmo quando a gente acorda sem inspiração. E falando em inspiração, a Júlia também fala do encontro com o artista. O que você acha dessa ideia de reservar um tempo para nutrir a nossa criatividade? Eu adoro. É como se fosse um encontro romântico com a nossa alma artística. E o legal é que pode ser qualquer coisa que inspira a gente. Ir ao cinema, visitar um museu, um piquenique no parque, explorar uma livraria. E a Júlia ela fala bastante que esse encontro ele deve ser solitário, sem ninguém por perto. É um momento de intimidade, de reconexão com a nossa essência criativa. É verdade. No mundo agitado que a gente vive, é fácil esquecer da gente, né? De alimentar a nossa alma. Verdade. E a Júlia lembra que, assim como um atleta precisa treinar, né, para manter a forma, o atleta precisa nutrir a criatividade. É como encher o poço da inspiração para ele nunca secar. Exato. E esses encontros, eles podem nos levar para lugares inesperados, né? Novas descobertas, novas formas de ver o mundo. É como se a gente desse permissão pra gente, pra brincar, pra explorar, pra se surpreender. E falando em se surpreender, a Júlia também fala dos artistas sombras. Você já viu alguém assim? Sim, são pessoas que escondem um talento, né? Muitas vezes por medo ou insegurança. É como se elas vivessem na sombra da própria criatividade sem se permitir brilhar. Eles colocam energia criativa em outras coisas, né? Apoiando outros artistas ou fazendo trabalhos que não as realizam. É como se estivessem vivendo da vida de outra pessoa, em vez de seguir o próprio caminho. Triste, né? Mas a Júlia mostra que nunca é tarde para despertar esse artista que tá dentro da gente. Ah. Pra romper com os padrões, né? Pra ter coragem de ser a gente mesmo. E para nos ajudar nessa jornada, né? Ela fala das crenças limitantes. Aqueles pensamentos que nos impedem, né? De alcançar o nosso potencial criativo. É como se fossem correntes, né? Que nos prendem. Falando, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho talento, eu não consigo. E a Júlia ensina a gente a identificar, né, essas crenças. E a combater elas com afirmações positivas. É um processo de autoconhecimento, libertação, resgate da nossa criança interior, né? Aquela que já nasce criativa e livre. Lembra que a Júlia conta de uma aluna que tinha pavor de pintar com cores vibrantes? Ela achava que artista de verdade só usava tons sóbrios. Depois que ela desafiou essa crença, nossa, ela descobriu um novo mundo de possibilidades. E legal! E a Júlia também fala do retorno criativo. É como uma sabotagem que a gente mesmo faz quando está progredindo na jornada criativa. É como se de repente a gente sentisse vontade de voltar para a zona de conforto, sabe? Abandonar o novo, desistir dos nossos sonhos. E a Júlia ensina a gente a reconhecer os sinais desse retorno criativo e a combater ele com persistência e disciplina. E por falar em disciplina, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas páginas matinais. A Júlia, ela descreve essa prática como um ritual diário, um compromisso que a gente assume com a nossa criatividade. E ela fala da importância de escrever as 3 páginas todo dia, sem falta. Mesmo sem inspiração, cansado, desanimado, sem vontade. E a Júlia garante que com o tempo a gente vai ver que as páginas matinais viram um hábito natural, um momento gostoso de conexão com a nossa criatividade. E você tem alguma dica para tornar essa prática mais fácil, mais prazerosa? Claro!
A Júlia sugere ter um caderno especial, né, para as páginas matinais, um lugar tranquilo, inspirador para escrever e usar uma caneta que a gente goste. E também definir um horário, de preferência pela manhã, antes de começar o dia. Ela também fala para a gente não se preocupar com a gramática, a ortografia, a estrutura do texto. A ideia é escrever livremente, sem filtro, sem julgamento, como se estivesse conversando com a gente mesmo. Isso. E a Júlia dá alguns temas para inspirar a gente quando a gente está sem ideia. Escrever sobre os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas frustrações. E também sobre o que a gente está lendo, assistindo, ouvindo. Já a Julia Cameron alerta sobre a importância de não reler as páginas matinais logo depois de escrever, porque nesse momento o sensor está ativo e pode, né, encher a gente de críticas. Exatamente, ela sugere reler só depois de algumas semanas, quando a gente tiver mais distância, né, do que escreveu. Aí a gente consegue reler com mais compaixão, mais compreensão, mais clareza. E a gente pode identificar padrões de pensamento, crenças limitantes, emoções bloqueadas e também encontrar ideias, soluções que estavam escondidas ali no meio do texto. E a Júlia garante que, praticando as páginas matinais, a gente vai percebendo que elas viram um portal para o nosso inconsciente. Um lugar onde a gente acessa a nossa sabedoria interior, a intuição, a criatividade. E aí a gente vai se sentindo mais leve, mais livre, mais conectado com a nossa essência. E a gente também percebe que as páginas matinais ajudam a lidar com os problemas do dia a dia de forma mais criativa, né, mais assertiva. Sim, porque ao escrever sobre os nossos problemas, a gente pode ter uma nova perspectiva, encontrar soluções. E também liberar o peso das emoções negativas, né? Abrindo espaço para a criatividade fluir. E a Júlia conta que, ao longo dos anos que ela ensina as páginas matinais, ela viu muitos casos de pessoas que transformaram a vida através dessa prática. Pessoas que superaram bloqueios, realizaram sonhos, encontraram a sua voz, a sua missão, seu propósito. E ela incentiva a gente a experimentar, né? Dar uma chance, confiar no processo. E ter disciplina para continuar mesmo nos dias difíceis. É como ter um guia experiente, né? Que ajuda a gente a não cair nas armadilhas da jornada. Mostra os atalhos, incentiva quando o caminho fica difícil. E a Júlia dá dicas para encontrar um mentor, né? Participar de eventos, workshops, cursos, conectar com pessoas que a gente admira. E procurar ajuda de um professor, um coach, um conselheiro, um amigo mais experiente na área que a gente quer atuar. E a Júlia, ela alerta sobre a importância da gente escolher um mentor que combine com a gente, né? Com os nossos valores, a nossa visão de mundo, os nossos objetivos. Tem que ter sintonia, né? Senão o mentor pode acabar levando a gente para um caminho que não é o nosso. Que não leva a gente para onde a gente quer ir. E a Júlia incentiva a gente a ter humildade para pedir ajuda, né? Reconhecer que a gente não sabe tudo. Pedir ajuda acho que é um sinal de inteligência, né? De que a gente quer aprender, quer crescer. Com certeza. Às vezes o orgulho, né? Atrapalha a gente de pedir ajuda, de aprender com quem já tem experiência. A Júlia garante que, tendo um mentor, a chance da gente realizar os nossos sonhos aumenta. Porque a gente tem mais clareza do caminho e mais confiança. É como se a gente tivesse um mapa, né? Uma bússola para nos guiar. E falando em jornada, você acredita em sincronicidade? Acredito sim. Acho Bom. fascinante essa ideia de que tem uma força maior, né? Guiando a gente, apoiando, abrindo portas. A Julia Cameron, ela descreve as sincronicidades como acasos felizes, que acontecem quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa criatividade. É como se o universo estivesse conspirando, né, a nosso favor, dando as oportunidades, os recursos, as conexões, tudo para a gente realizar os nossos sonhos. Exatamente. A Júlia conta a história de uma escritora que estava com bloqueio criativo. E aí, num passeio pela cidade, ela encontrou um livro antigo numa livraria de usados. E sabe, aquele livro tinha a chave para ela destravar a história que ela estava tentando escrever há meses. Que incrível. É como se as peças se encaixassem, né? Isso. E a Júlia, ela nos convida a prestar atenção nesses sinais, né? Confiar na nossa intuição, seguir o fluxo da vida. Ela fala para a gente ter a mente aberta, né? Para reconhecer essas sincronicidades. Não achar que é só acaso, mas sim mensagens do universo guiando a gente. Exatamente. E a Julia Cameron, ela sugere algumas práticas para a gente ficar mais atento a essas sincronicidades. Meditar, ter contato com a natureza, silenciar a mente para ouvir a intuição. E principalmente ter gratidão pelas sincronicidades que já aconteceram. Verdade. A gratidão abre caminho para mais coisas boas, né? Mais sincronicidades, mais abundância. A Júlia também sugere a gente ter um diário de gratidão, né? Para anotar todo dia as coisas boas. É só aí. Aí a gente começa a perceber que tem muito mais motivo para agradecer do que a gente imaginava. A gratidão vira um hábito, uma forma de ver o mundo. E com a gratidão, a vida fica mais leve, né? Mais alegre, mais abundante. E por falar em abundância, a Julia Cameron também fala da gente ter uma nova visão sobre o dinheiro, né? Muitas vezes a gente, né, artista, a gente tem uma relação meio complicada com o dinheiro. Vê como um obstáculo, algo sujo, que corrompe a arte. A Julia desafia a gente a mudar essa ideia, né? A ver o dinheiro como
uma forma da gente realizar os nossos objetivos, ter liberdade para criar, para viver da nossa arte. Exatamente. Ela ensina a gente a lidar com o dinheiro de forma mais consciente, mais responsável, mais criativa. E fala da importância da gente não cair na mentalidade de escassez, né? De achar que nunca tem o suficiente. E como a gente combate essa mentalidade de escassez? A Julie convida a gente a cultivar a mentalidade de abundância, que é a crença de que o universo é abundante, que sempre tem o suficiente, que o dinheiro flui quando a gente está alinhado com o nosso propósito. É como se o universo fosse um rio cheio de prosperidade e a gente pudesse navegar nesse rio, deixar essa abundância chegar. Que imagem bonita. Ela fala da contagem, né? Que é anotar todo dia o dinheiro que entra e o que sai. Isso. É simples, mas é poderoso. Ajuda a gente a ter mais clareza, né? Nossa situação, a fazer escolhas, a controlar o nosso dinheiro. E a gente vê que muitas vezes gasta com coisas que não importam, né? Que não trazem felicidade. E que a gente pode usar esse dinheiro para investir nos nossos sonhos, na nossa criatividade. A Julia Cameron também ensina a ter uma relação mais saudável com o trabalho. É verdade. É fácil a gente, artista, se empolgar e acabar trabalhando demais, né? Muito. A Julia fala do perigo do workaholic, né? De trabalhar demais, se esgotar, se afastar da criatividade. Ela incentiva a gente a ter limite, a descansar, a se divertir, a nutrir a nossa criatividade. E ela lembra que a criatividade precisa de espaço, né? Para respirar, para se expandir. Exatamente. Quando a gente está cansado, estressado, a criatividade some. E a Julia ensina a gente a ter equilíbrio entre trabalho e lazer. Ter tempo para fazer o que a gente ama, para quem a gente ama, para a gente mesmo. É como se a gente tivesse que recarregar as energias, né? Para ter inspiração para criar. Com certeza. Fazendo isso, a gente tem mais energia, mais inspiração, mais criatividade para realizar os nossos sonhos. E a Julia Cameron também ensina a gente a lidar com medo, né? Um dos maiores inimigos da criatividade. É verdade. O medo pode paralisar a gente, né? Impedir da gente dar o primeiro passo. Fazer a gente achar que não é capaz de realizar os sonhos. E a Juliana ensina a gente a identificar esses medos, a enfrentar, a superar. Ela garante que, fazendo isso, a gente vai se sentir mais livre, mais corajoso. E ela incentiva a gente a ter coragem para dar o primeiro passo, mesmo com medo. A coragem não é a ausência de medo, mas a gente agir mesmo com medo, né? Isso. Muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil. Mas depois que a gente dá, o medo vai embora e a confiança vem. E conforme a gente vai caminhando em direção aos nossos sonhos, a gente vai ficando mais forte, mais confiante, mais capaz. E a Julia também fala da gente não se comparar com os outros, né? É porque cada um tem o seu caminho, né? Seu ritmo, seu talento. Comparar só traz frustração e insegurança. Exato. Ela incentiva a gente a focar na gente, no nosso caminho, no nosso desenvolvimento e a celebrar as nossas conquistas. E a ter paciência para seguir em frente, né? Mesmo nos momentos difíceis. E para finalizar, a Julia Cameron fala que a gente ter compaixão com a gente mesmo, né? Se perdoar pelos erros, se amar. Muitas vezes a gente é o nosso pior crítico, né? A gente se sabota. E a Julia ensina a gente a silenciar essa voz crítica, acolher a nossa criança interior, amar o artista que a gente é. E aí a gente se sente mais livre, né? Mais leve, mais criativo, mais feliz. E a gente passa a ter mais compaixão pelos outros, né? Ser mais tolerante, mais compreensivo e a gente contribui para um mundo melhor. E a Júlia vai falar da importância da gente reconhecer e desafiar as crenças que nos bloqueiam. Essas crenças limitantes, né, são como o vírus que impedem a gente de ver o nosso potencial, de acreditar na gente. Elas ficam falando, você não é bom o suficiente, você não tem talento, você não consegue. Mas a Júlia ensina a gente a identificar e combater essas crenças. E ela dá umas dicas, né? Tipo, escrever uma lista dessas crenças e depois escrever o contrário. E aí reler essas frases positivas todo dia para elas entrarem na nossa mente. E ela também fala pra gente procurar provas de que essas crenças são falsas. Tipo, lembrar das vezes que a gente foi criativo, talentoso, que a gente fez coisas boas. É importante a gente lembrar das nossas vitórias, né? Para fortalecer a nossa autoconfiança. E a Júlia também fala pra gente se afastar de pessoas que reforçam essas crenças negativas. Pessoas que criticam, que desanimam. Essas pessoas sugam a nossa energia, né? A nossa criatividade. E ela incentiva a gente a ter coragem de dizer não, né? Para proteger a nossa criatividade, a nossa saúde mental. Aí a gente abre espaço para pessoas positivas entrarem na nossa vida. Pessoas que acreditam na gente, que apoiam, que inspiram. E a Júlia fala bastante da relação com o dinheiro, né? Algo importante pra gente, artistas. Sim. Muitas vezes a gente vê o dinheiro como um problema, como algo ruim que estraga a arte. E a Júlia desafia a gente a mudar isso, né? A ver o dinheiro como uma ferramenta para a gente realizar os nossos objetivos, ter liberdade para criar e viver da arte. Exatamente. Ela ensina a gente a lidar com o dinheiro de forma mais consciente, mais responsável, mais criativa e fala pra gente não cair na mentalidade de escassez, né? De achar que nunca tem o suficiente.
E como a gente combate essa mentalidade de escassez? A Júlia nos convida a cultivar a mentalidade de abundância, que é acreditar que o universo é abundante, que a gente sempre tem o suficiente. E dinheiro vem pra gente quando a gente está conectado com o nosso propósito. É como se o universo fosse um rio de prosperidade e a gente pudesse navegar nesse rio. Que legal. E ela fala da contagem, né? Que é anotar o dinheiro que entra e o que sai. É simples, mas poderoso. Ajuda a gente a ter clareza, a fazer escolhas, a controlar nosso dinheiro. E a gente vê que muitas vezes gasta com coisas que não importam, né? É. E que a gente pode usar esse dinheiro para investir nos nossos sonhos, na nossa criatividade, na nossa felicidade. A Júlia também fala da gente ter uma relação mais saudável com o trabalho. É verdade. A gente, como artista, se empolga e trabalha demais, né? E a Júlia avisa do perigo do workaholic, né? Trabalhar demais, se esgotar, se afastar da criatividade. Ela incentiva a ter limites, a descansar, a se divertir, a nutrir a criatividade. Ela fala que a criatividade se dá de espaço, né? Pra respirar. Exato. Quando a gente está cansado, estressado, a criatividade vai embora. A Júlia ensina a gente a ter equilíbrio entre trabalho e lazer, a ter tempo para fazer o que a gente ama, para quem a gente ama e para a gente mesmo. É como se a gente tivesse que recarregar as energias, né? Pra ter inspiração. Com certeza. E fazendo isso, a gente tem mais energia, mais inspiração para realizar nossos sonhos. E a Júlia também ensina a gente a lidar com o medo, um dos maiores inimigos da criatividade. Sim, o medo paralisa, né? Hum. Impede a gente de começar, faz a gente pensar que não é capaz. E a Júlia ensina a gente a identificar, enfrentar e superar esses medos. Ela garante que, fazendo isso, a gente fica mais livre, mais corajoso. E ela incentiva a gente a ter coragem para dar o primeiro passo, mesmo com medo. E ela fala que a coragem não é a ausência do medo, mas a gente agir apesar do medo, né? Exatamente. Muitas vezes, o primeiro passo é o mais difícil. Mas depois que a gente dá, o medo diminui, a confiança aumenta. E conforme a gente vai caminhando em direção aos nossos sonhos, a gente vai ficando mais forte, mais confiante, mais capaz. E a Júlia também fala da gente não se comparar com os outros, né? É, porque cada um tem o seu caminho, né? Seus ritmos, seu talento. Comparar só traz frustração e insegurança. É isso aí. Ela incentiva a gente a focar na gente mesmo, no nosso caminho, no nosso desenvolvimento e a celebrar as nossas conquistas. E a ter paciência para seguir em frente, né? Mesmo nos momentos difíceis. E para finalizar, a Julia Cameron convida a gente a ter compaixão com a gente mesmo, né? Se perdoar, se amar. Muitas vezes a gente é o nosso pior crítico, né? A gente se sabota. E a Júlia ensina a gente a silenciar essa voz, a acolher a nossa criança interior, a amar o artista que a gente é. E com isso a gente se sente mais livre, né? Mais leve, mais criativo, mais feliz. E também a ter mais compaixão pelos outros, a ser mais tolerante. E a gente ajuda a criar um mundo melhor. E a Júlia também fala da importância de reconhecer e desafiar as crenças que nos bloqueiam. Essas crenças limitantes, né, parecem vírus impedindo a gente de ver o nosso potencial, de acreditar na gente. Elas vão dizendo, você não é bom o suficiente, você não tem talento, você não consegue. Mas a Júlia ensina a gente a identificar e combater essas crenças. E ela dá dicas, né? Tipo, escrever uma lista dessas crenças e depois escrever o contrário. E reler essas frases positivas todo dia para elas entrarem na nossa mente. E ela também fala pra gente procurar provas de que essas crenças são falsas, né? Tipo, lembrar das vezes que a gente foi criativo, talentoso, que fez coisas boas. É importante lembrar das nossas vitórias, né, para ter mais confiança. E a Júlia também fala para a gente se afastar de pessoas que reforçam essas crenças negativas. Pessoas que criticam, que desanimam. Essas pessoas sugam a nossa energia, né? A nossa criatividade. Isso. E ela incentiva a gente a ter coragem de dizer não para essas pessoas, para proteger nossa criatividade, a nossa saúde mental. E assim a gente abre espaço para pessoas positivas entrarem na nossa vida. Pessoas que acreditam na gente, que apoiam, que inspiram. E a Júlia fala bastante da relação com o dinheiro, né? É uma coisa importante pra gente como artista. Sim, muitas vezes a gente vê o dinheiro como um problema, como uma coisa ruim que estraga a arte. E a Júlia desafia a gente a mudar essa visão, né? A ver o dinheiro como uma ferramenta pra gente realizar os nossos objetivos, ter liberdade pra criar, pra viver da nossa arte. É isso aí. Ela ensina a gente a lidar com o dinheiro de forma mais consciente, mais responsável, mais criativa. E fala da importância de não ter a mentalidade de escassez, né? De achar que nunca tem o suficiente. Como a gente combate essa mentalidade, né? De escassez? A Júlia convida a gente a cultivar a mentalidade de abundância, que é acreditar que o universo é abundante, que a gente sempre tem o suficiente. Que o dinheiro flui pra gente quando a gente tá fazendo o que a gente ama. É como se o universo fosse um rio cheio de prosperidade e a gente pudesse navegar nele. E para ajudar, né? A ter mais clareza com o dinheiro, a Júlia fala da contagem. E a gente anotar todo dia o dinheiro que entra e o que sai. Parece simples, né? Mas é poderoso para ter mais consciência de como a gente usa o dinheiro. É como raio-x, né, para as nossas finanças.
A gente vê para onde o dinheiro está indo, se a gente está gastando com o que realmente importa. Isso. E a Júlia ensina a gente a ter uma relação mais saudável com o trabalho, né? A não virar workaholic, a gente, artista, se empolga, né? E acaba trabalhando demais. É verdade. Mas a Júlia fala do perigo da gente trabalhar demais, né? De se esgotar, de se afastar da criatividade. E ela incentiva a gente a ter limites, né? A descansar, se divertir, nutrir a criatividade. É como recarregar as baterias. A Julia Cameron também ensina a gente a lidar com o medo, um dos maiores inimigos da criatividade. Sim, ele pode paralisar a gente, impedir a gente começar, fazer a gente duvidar da gente mesmo. E a Julia ensina a gente a identificar esses medos, a enfrentar e superar. Ela fala que a gente vai se sentir mais livre, mais corajoso. E ela incentiva a gente a ter coragem para dar o primeiro passo, mesmo com medo. E a Julie Cameron ensina algumas técnicas para superar o medo. A visualização, a afirmação, a respiração. Aí, conforme a gente vai caminhando em direção aos nossos sonhos, a gente vai ficando mais forte, mais confiante. Exatamente. A Julia Cameron também fala pra gente não se comparar com os outros, né? Cada um tem seu caminho, né? Seu ritmo, seu talento. Comparar só traz frustração. Ela incentiva a gente a focar na gente, no nosso caminho, no nosso desenvolvimento e a celebrar cada conquista, né? E ter paciência, né? Pra seguir em frente. E para terminar, a Julia Cameron fala da gente ter compaixão pela gente, né? Perdoar os erros do passado, se amar. Muitas vezes a gente é o nosso maior crítico, né? A gente se sabota. E a Julia ensina a gente a silenciar essa crítica, acolher nossa criança interior, a amar o artista que a gente é. Que jornada inspiradora, né? Que a Julia Cameron propõe um caminho do artista. A gente explorou nesse mergulho as ferramentas, os desafios e as alegrias de ser criativo. Vimos como o bloqueio criativo, o medo, as crenças limitantes são obstáculos que a gente pode superar. As páginas matinais, o encontro com o artista, o apoio das pessoas queridas são ferramentas importantes para essa jornada. E para terminar, fica aquela pergunta, né? Que a gente fez no começo. Se a gente quer ser mais criativo, será que ajudar o próximo também pode desbloquear a nossa criatividade? Fica essa pergunta para você pensar e, quem sabe, descobrir novas formas de se conectar com a sua criatividade. A gente espera que esse mergulho em O Caminho do Artista tenha inspirado você. Até a próxima. E aí? Espero que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo de O Caminho do Artista. Esse livro, da Julia Cameron, é um verdadeiro guia para quem deseja despertar a criatividade. Através das páginas matinais, você vai se conectar com sua voz interior e desvendar seus bloqueios criativos. E com os encontros com o artista, vai aprender a nutrir sua alma e se abrir para novas inspirações. Se você busca uma vida mais criativa e autêntica, esse livro é para você. Aproveita o link na descrição para adquirir o livro e começar sua jornada.